Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e meu livro gratuito para vocês, para ajudar na saúde, 170 páginas para ajudar na saúde, é o dominesuasaude.com.br. Você pode baixar gratuitamente nesse site, o nome do livro é Domine Sua Saúde, tá bom? Bom, boa noite para todos que estão cumprimentando. Hoje, na live, eu quero falar para vocês sobre benzodiazepínicos, que são os medicamentos tarja preta mais utilizados para dormir e para ansiedade, pânico, e o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é o principal neurotransmissor onde os benzodiazepínicos agem e que é um suplemento natural que pode ser ingerido diretamente, tá? Para você ter efeitos de calma, de prevenção e tratamento de transtorno do pânico, ajudar, né? Para dormir melhor quando o problema for ansiedade, sem precisar dos benzodiazepínicos. Só que o GABA é muito pouco conhecido por vocês e hoje eu quero mudar isso na cabeça e na vida de vocês, tá? Tem um livro infantil meu, que é o livrodagigi.com.br, vocês podem baixar também gratuitamente. É uma boa entrada para entender essa questão dos hábitos saudáveis de vida, que são o que mais importa para a saúde. E você pode e deve me seguir nas redes sociais Dr. Ícaro Alves, youtube.com.br Dr. Ícaro Alves, instagram.com.br Dr. Ícaro Alves, facebook.com.br Dr. Ícaro Alves, tá bom? Bom, eu queria que vocês deixassem as dúvidas para o final, porque várias delas eu anotei ao longo das últimas 24 horas e vou responder para vocês. Provavelmente vocês vão ter as dúvidas de vocês respondidas aqui, tá bom? Bom, qual é a história de eu fazer essa live para vocês? É o seguinte, eu fiz um post ontem, eu tô com o roteiro aqui do lado de umas 20 páginas, tá? Eu fiz um post ontem sobre o GABA, dizendo simplesmente que muitos dos que usam calmante controlado tarja preto por aí, né, como Rivotril, Lexotan, Diazepam e similares, poderiam ao invés deles estar usando o GABA, que é um suplemento natural, é o neurotransmissor que todos nós produzimos normalmente e diariamente dentro de nós, tá? Mas que muitos de nós temos sintomas de carência de GABA, tá? A reposição de GABA é quase sem efeitos colaterais e, teoricamente, ela faz o mesmo que os benzodiazepínicos controlados. Meu post foi esse, a imagem, tá? Eu afirmei isso baseado nos meus estudos e experiência de 25 anos de consultório médico e com mais de 40 mil pacientes tratados e milhares de pacientes meus que usam o GABA diariamente ou quando precisam e têm bons resultados. Simples assim, tá? Não tirei nada da cartola, isso é a minha experiência que eu vou compartilhar com vocês. Esse post bombou e vocês me encheram de perguntas, de likes, de compartilhamentos, de elogios, sabe? Dezenas de milhares de pessoas viram e gostaram do post. E aí eu perguntei, né, se vocês queriam uma live, algumas pessoas já tinham manifestado sobre isso e tá aí. Qual foi o texto do post? Eu já vou discutindo o conteúdo. Você sabia que boa parte de quem está usando Rivotril ou outros benzodiazepínicos, que são os chamados calmantes tarja preta e similares, poderia, ao invés dele, estar usando o suplemento GABA com bons resultados, bem mais segurança e bem menos efeitos colaterais? E eu expliquei. Gente, o principal neurotransmissor calmante no cérebro é o GABA, Gamma-Aminobutyric Acid. Abreviatura em inglês GABA, ácido gama-aminobutírico, tá? Quais são esses benzodiazepínicos que a maioria das pessoas por aí com problema de ansiedade, de pânico, sabe, problema para dormir, acaba tomando? Clonazepam, é o Rivotril, eu vou falar o nome mais comum, tá? Mas tem outros. O Alprazolam, que é o Frontal, o Diazepam, que é o Valium, o Lorazepam, que é o Lorax, talvez você conheça eles com outros nomes, o Bromazepam, que é o Lexotan, o Cloxazolam, que é o Ocadil, o Midazolam, que é o Dormonide, o Sonebon, o Roipinol, Dormire, entre outros, tá? E eu lembrei da minha mãe recentemente, e aí eu decidi anotar isso para fazer um post para vocês, e ontem foi o dia que eu resolvi soltar. Eu sempre tenho ideias e vou anotando numa pasta no meu celular, no Google Keep. Porque a minha mãe, quando eu fui ver os pertences dela, quando ela morreu no dia 11 de junho de 2006, tá?
eu vi que lá nas coisas dela tinha o bromazepam, o Lexotan, e eu vi o tanto que ela ficava dopada quando usava aquilo. E isso me impactou bastante, desde antes da faculdade e durante a faculdade, para estudar mais o assunto, sabe? Os benzodiazepínicos, eles agem nos receptores de GABA, aumentando o efeito do neurotransmissor GABA nos neurotransmissores, tá? Então, quando você usa esse tarja preta, você não aumenta a sua produção de GABA, tá? Você não aumenta a produção de GABA no cérebro. E muitas pessoas têm problema por falta de GABA no cérebro. O que você faz é aumentar o efeito do GABA nos seus receptores. Então, assim, eu sempre achei estranho isso. Por que a gente não vai direto no GABA como suplemento para ver se pode ser reposto, ao invés de pegar e ficar dando alguma coisa que age nos receptores? Só que se você repuser o GABA, você não pode patentear, você não pode ganhar dinheiro com isso, dizendo que é só seu, uma fórmula só sua, porque seu corpo produz. Agora, se você produz um benzodiazepínico, uma molécula nova que age no receptor, você vai por pelo menos 10 anos ganhar dinheiro com a patente dessa molécula. Então adivinhe o que é mais escolhido por aí. Tire suas próprias conclusões, tá? Aí o quarto tópico que eu discuti no post, se o GABA pode ser ingerido como suplemento e atuar sobre o cérebro, por que a gente não deveria tentar repor primeiro o GABA antes de partir para o calmante controlado, né? Fora situações de urgência, é claro. E muita gente concordou comigo, até a inteligência artificial, quando eu joguei esse post e essa pergunta, ela falou sim, o principal uso do GABA poderia ser para a humanidade diminuir o uso de benzodiazepínicos e a dependência. Joga na inteligência artificial que você vai ver. Mas isso não é muito divulgado para vocês. Ainda no post eu escrevi: pense sobre os benzodiazepínicos. Você sabia que para a maioria das indicações dos benzodiazepínicos, as bulas e as diretrizes clínicas costumam recomendar o uso por um período não superior a algumas semanas para insônia e de alguns meses para ansiedade, tá? Mas é comum por aí a gente encontrar gente que está recebendo a mesma prescrição, copiada e colada, de uso contínuo por anos e até por décadas, sendo que na própria bula está escrito que não deveriam ser utilizados por período maior que meses. Algo está errado, gente. Algo está errado, tá? E você sabia que o uso prolongado dos benzodiazepínicos costuma rapidamente associar-se à necessidade de aumentar a dose, rapidamente associar-se à dependência, à piora do funcionamento cerebral, depressão, tonturas, redução da funcionalidade e outras várias dezenas de efeitos colaterais? Pois é. Se você for olhar na bula dos benzodiazepínicos, você tem isso aqui de indicações e isso aqui de efeitos adversos e precauções. Tá lá, gente. Tá lá. Ok? E ainda no post, a verdade é que muitas pessoas livram-se dos calmantes tarja preta quando elas melhoram seus hábitos de vida, como eu explico no dominesuasaude.com.br, junto ao GABA, tá? Eu tenho milhares de pacientes documentados que trataram ansiedade e pânico sem precisar de calmante tarja preta ou estavam tratando com tarja preta e hoje em dia usam só o GABA, vários nem do GABA estão precisando mais. Então é possível, tô dizendo que sempre não, mas é possível, tá? E você pode saber mais sobre isso no outro vídeo que está no icaro.med.br/GABA, tá bom? Ainda no post, no texto do post, tá? Tá na minha timeline, só você ir lá ver. O que eu disse acima funciona tão bem que em meu consultório, nesses 25 anos de medicina, raramente eu tive que prescrever benzodiazepínicos, apesar de eu tratar praticamente todo dia casos que têm ansiedade, pânico e irritabilidade similares. E um dos segredos, gente, é prescrever GABA. Eu sou um dos poucos médicos que eu vejo em integrativa e ortomolecular que prescreve doses um pouco mais altas de GABA, não em excesso, tá bom? E que vejo excelentes resultados, sabe? Eu vejo por aí gente prescrevendo 100mg de GABA, 200mg de GABA para adulto. Nunca vi um resultado significativo com essa dosagem. Nunca vi, tá? Então eu prescrevo doses um pouco mais altas. Com segurança, falo isso nos meus cursos e tem dado certo. Ok?
E aí eu pedi pro pessoal me responder nos comentários. Você quer uma live completa sobre esse assunto e alternativas naturais mais seguras, também efetivas ao uso dos benzodiazepínicos? Minha ideia aqui é ajudar, é dar opções para vocês. Você vai escolher junto aos seus profissionais de saúde, tá? E pedir para vocês compartilharem para ajudar mais gente. Porque, gente, quando você não compartilha um post de saúde, esse tema não é muito queridinho pelas plataformas, nem YouTube, nem Instagram, nem Facebook, para compartilhar. Não é, tá? Hoje em dia o que as plataformas mais compartilham é polêmica, tá? É dancinha, é humor, tá? É catástrofe, é sensacionalismo. Então, se você vir um vídeo bom de saúde, que também tem muita porqueira em saúde aí, eu peço que você curta, comente e compartilhe, porque só assim ele vai chegar para mais gente. Tá bom? E aí eu deixei aqui a assinatura drricaroalves.com.br, que é onde você pode ir agora e clicar nos meus materiais, livros e companhia. E o dominesuasaude.com.br, que é onde humildemente eu ofereço o meu último livro para vocês gratuitamente, tá? Para vocês poderem baixar e se beneficiar em saúde. São 170 páginas que eu ofereço gratuitamente para vocês como a base, antes de você usar GABA ou o que quer que seja, para ter saúde. Tá? E tem gente que só de melhorar os hábitos de vida nem precisa usar GABA ou outras coisas. Então, esse foi o post, e aí vocês vieram com as perguntas. Eu vou responder cada uma delas e depois eu vou para o tema principal da live, tá bom? Que são detalhes sobre benzodiazepínicos e GABA. Fruto de muitas horas de pesquisa e muitos anos de estudo, tá bom? Bom, a primeira pergunta, como tomar? Bom, o que mais funciona para o GABA é você abrir o pozinho, botar embaixo da língua, espera 5 minutos e depois engole. Porque aí ele já entra pelos capilares, pelos vasos sanguíneos sublinguais, cai na corrente sanguínea e rapidamente ele exerce o efeito calmante dele, tá? Tem gente que não consegue, é um gosto azedinho e tudo. Então eu falo, não, toma, oralmente, tá bom? Não conheço GABA intramuscular, GABA endovenoso, sabe? É por via oral. Tá bom? Ou por via sublingual, que é a via melhor, tá? Agora, entenda que antes de tomar qualquer suplemento, você tem que melhorar seus hábitos de vida. É o que tá lá no dominesuasaude.com.br, tá bom? É água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol. Tá tudo lá gratuitamente para vocês no dominesuasaude.com.br. Por quê? Quando você não melhora seus hábitos de vida e bota logo um suplemento ou um remédio, você aumenta as chances de não ter efeito, ter pouco efeito, ter o efeito ruim, os resultados não se manterem, tá? Ou até fazer mal para você, o que deveria fazer bem. Então, por isso que eu sempre falo, antes de tomar qualquer suplemento, primeiro tome sob orientação, acompanhamento e prescrição de um profissional de saúde da sua confiança, tá? E, em segundo lugar, sempre associado a bons hábitos de vida, tá bom? Aí uma dúvida interessante que veio foi, que médico eu procuro para prescrever? E eu respondi a pessoa o seguinte, olha, teoricamente o neurologista, o psiquiatra, o geriatra, o gineco deveriam conhecer o GABA e saber como prescrever. Só que a gente na faculdade não costuma aprender isso. Muitos colegas atualmente mal sabem o que é o GABA, tá? Devem ter esquecido que a gente viu isso em algumas disciplinas da faculdade. Então, você procurar um especialista da abordagem mais convencional da medicina, esperando que isso seja garantia que vai te prescrever GABA, não é garantia, tá? Eu sei que eu, Ícaro, prescrevo e sei que vários colegas nobres da integrativa também prescrevem, quando necessário, tá? Agora, não dá para eu te falar uma especialidade que vá com certeza prescrever, infelizmente, tá? Terceiro, GABA é manipulado? Gente, você pode manipular em boas farmácias, tá? Sob receita, ou você pode comprar ele importado, tá bom? Eu prescrevo o GABA junto com teanina, com taurina, com lisina, com outros aminoácidos, tá bom? Agora, por aí você encontra para comprar pronto o GABA sozinho, tá? A Now Foods eu sei que tem. Disseram que tem uma farmácia de manipulação que vende na internet. Eu não conheço, não confio, não tenho como saber, tá bom? Então não tenho como recomendar.
E entenda que GABA não é a mesma coisa que pré-gabalina, GABA não é a mesma coisa que gabalon, GABA não é a mesma coisa que gabapentina. Essas são moléculas parecidas em muitos casos, modificações da molécula para gerar patente ou outros usos, tá bom? GABA é GABA, ácido gama-aminobutírico. Onde comprar? Importadores podem ter, em sites na internet você pode comprar, mas o melhor mesmo é você comprar sob prescrição médica, mandar manipular numa boa farmácia de manipulação. Como tomar? Como eu já falei, por via oral ou sublingual, tá? E a dose? Gente, dose varia muito, tá? Varia de acordo com o peso corporal, varia de acordo com o quadro clínico da pessoa, varia de acordo com o que ela já está tomando e que possa agir nos receptores de GABA ou não, para não potencializar demais o efeito, tá? Agora, eu prescrevo entre 250 e 3 gramas de GABA por dia. Claro que eu vou tateando o paciente, distribuindo ao longo do dia e vendo quanto cada paciente vai ter de melhor para poder funcionar, tá bom? Indica alguma marca? Como eu disse para vocês, eu já vi da Now Foods e de outras marcas por aí o GABA, mas eu geralmente para os meus pacientes prescrevo manipulado em boas farmácias de manipulação, por exemplo, Artesanal, Farmacotécnica, Evidência, Simple Pharma, Max Pharma, Farms, tá? Bioexata, tá bom? Agora, boas farmácias de Essentia, tá? Boas farmácias de manipulação geralmente vão fazer um produto bom manipulado, customizado de acordo com a receita, tá? Aí me perguntaram, é a mesma coisa que NAC, ou que o magnésio, ou que complexo B, ou que taurina, ou que teanina, ou que cannabis? Não. GABA é GABA. Estas substâncias podem ajudar você a produzir mais GABA ou a ter um melhor efeito do GABA no receptor, por diminuir neuroinflamação e companhia, mas não são a mesma coisa que o GABA, o neurotransmissor em si, tá? Aí me perguntaram, o citalopram faz parte desse grupo de benzodiazepínicos? Não, não faz, tá? É um antidepressivo. GABA ajuda na depressão, Ícaro? Pouco, tá? GABA ajuda mais na ansiedade. Agora, se for um transtorno misto de depressão com ansiedade, ou se tem um componente de irritabilidade junto com a depressão, pode ajudar, tá? Mas geralmente o GABA não vai ajudar para depressão, como um calmante em geral não costuma ajudar para depressão, tá? A não ser que ela tenha um componente de ansiedade junto, tá? Aí perguntaram também, tô falando das perguntas de vocês. Tem contraindicação ou interação se tomar junto a que substâncias? Eu desconheço grandes problemas do uso do GABA, a não ser 2. Primeiro, a pessoa que está usando benzodiazepínicos, os tarja preta, começa a usar o GABA e ela vai ter uma potencialização do efeito calmante. Então eu recomendo para os meus pacientes, olha, se você começou a usar o GABA e manteve o benzodiazepínico e começou a ficar muito calmo demais, é hora de diminuir o benzodiazepínico lentamente, tá? Por quê? Sinal de que o GABA está fazendo efeito e dá para você ir diminuindo. E costuma dar muito certo e a gente vai retirando dessa forma. E o GABA, como qualquer calmante, inclusive os naturais, né? Valeriana, melissa, passiflora, mulungu, que agem muitas vezes aumentando a produção de GABA, aumentando a liberação ou aumentando o efeito no receptor, tá? Tudo que tem a ver com calma vai ter alguma coisa, atenção, concentração e foco vai ter alguma coisa a ver com GABA. Então, todo calmante natural, incluindo GABA, pode fazer a pressão cair. Por isso que muitas vezes quando a mulher vai usar o GABA, é interessante primeiro ela melhorar a sua pressão, porque muitas vezes a pressão da mulher tende a ser baixa. De cada 10 casos de pressão baixa, 9 tendem a ser em mulher. Então, o ideal é você assistir o vídeo icaro.med.br/hipotensão e corrigir sua pressão baixa antes de usar doses mais altas de GABA, senão a pressão pode cair mais ainda. Mas aí tem uma coisa boa também, hoje em dia a maioria das pessoas, principalmente homens, tem pressão alta. E aí o GABA pode ajudar a controlar a pressão naturalmente. Eu tenho um paciente que largou de usar o remédio de pressão e a pressão equilibrou bem, melhorando os hábitos de vida e usando o GABA. Tá bom? Aí uma pessoa perguntou, e se eu usar os alimentos ricos em GABA? Nenhum alimento é tão rico assim em GABA que vai ter um efeito de calma e tudo com uma dose pequena dele. Ou seja,
Tem alimentos ricos em GABA? Tem, você joga na internet, você vai ver. Mas você vai ter que consumir uma quantidade desse alimento tão grande que muitas vezes torna-se inviável você obter o GABA que você precisaria para sua carência, tá? Usando o alimento para isso, tá bom? Aí uma pessoa perguntou, o GABA não é digerido pelo sistema digestivo, quebrado e neutralizado? Não, não é, tá? É uma molécula um pouco maior, mas é praticamente um aminoácido e ele tende a ser absorvido intacto e funcionar de maneira intacta, tá bom? Ele não sofre uma digestão expressiva pelo aparelho digestivo. E se eu estimular meu corpo a produzir mais e melhor, não resolve? E como fazer isso? Sim, dá para você estimular seu corpo a produzir GABA. Meditação, se acalmar, mentalizações positivas, mindfulness, oração, atividades prazerosas mais calmas, o próprio sono, tá? E eu vou dar outras dicas ao longo da live. Então, é perfeitamente possível. Só que tem gente que a ansiedade é tão grande, mas tão grande, ou a falta de foco, atenção, concentração, que a pessoa precisa de doses altas do GABA, porque ela sozinha não consegue começar a meditar, não consegue começar a se acalmar, começar a mentalizar. Então eu tenho pacientes que começaram com GABA, junto a criar o hábito da meditação, se acalmar e tudo, e depois de um tempo conseguiram ir diminuindo a dose do GABA, muitos até pararam porque esses comportamentos e a suplementação de magnésio, de teanina, de taurina, de complexo B, já conseguiu fazer com que a produção de GABA da pessoa melhorasse tanto que ela não precisava mais tomar regularmente ou nem tomar mais o GABA. Joia? Entendeu? Mas depende da gravidade do caso, muitas vezes, tá? GABA pode ajudar na demência? Pode. Pode sim. Principalmente se a demência tem um componente de ansiedade, de irritabilidade e de dificuldade de calma, atenção, concentração e foco. Porque o GABA é um neurotransmissor muito envolvido com atenção, concentração e foco, tá? Agora, não é o principal remédio o principal suplemento, que GABA não é remédio, suplemento para demência. Pode ajudar, tá? E a dormir melhor? Sim, mas não é para todo caso de insônia. Isso aqui eu estou respondendo as perguntas de vocês, tá? O GABA, ele pode ajudar a dormir melhor aquela pessoa que não dorme tão bem por insônia, tá? Por ansiedade, tá? Então, ela não dorme direito porque a insônia dela é porque a cabeça fica cheia de pensamento que até acorda ela durante a noite ou dificulta pegar no sono. Aí o GABA pode ajudar muito, tá? E eu tenho paciente que sai do PATS, sai do Zolpidem, sai de outros remédios para dormir, sabe? Usando o GABA. Claro que junta bons hábitos de vida sempre. Outra pergunta. Quem toma outros calmantes, doutor Ícaro, e remédios para dormir, pode ir tirando, substituindo aos poucos? Pode, com bom apoio médico, tá? E eu vejo excelentes resultados. Até porque pelos efeitos colaterais dos benzodiazepínicos é muito comum que a pessoa ela queira tirar porque ela está se sentindo mal. Ela está mais calma, né? Ela está menos irritável, mas ela se sente letárgica o dia inteiro, lenta, com tontura, sabe? Depressiva, e ela vai querer tirar. Tá? Muito comum isso. Então dá para ir retirando gradativamente, sim. Criança pode tomar? Pode, mas você vai ter que corrigir a dose de acordo com o peso, os hábitos de vida e companhia. Tá? E quem tem TDAH, superdotação, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, superdotação, que é SD, autismo, TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, TOD, transtorno opositor desafiador, os melhores resultados do GABA eu vejo nesse público, tá? Eu sou superdotado, uso GABA há um tempão, vou contar essa história para vocês, me ajuda muito, tá? Tenho vários pacientes com TDAH, com TOC, com TOD, com autismo, e que as mães falam às vezes até emocionadas. Nossa, ele estuda agora na escola, sabe? Consegue se relacionar com outras crianças, consegue se regular, sabe? Em várias idades diferentes. É uma coisa bonita de se ver, tá? Então ele ajuda bem. Aí uma pessoa falou, comigo não funcionou. Gente, até hoje eu só vi o GABA não funcionar com uma dose inadequada, tá? Tô falando sério. Às vezes precisou de uma dose mais alta, às vezes teve um efeito colateral ruim, leve, porque usou o GABA
numa dose que precisava baixar um pouco. Então, na maioria das vezes tem que ajustar os hábitos de vida, equilibrar os hormônios se estiverem desequilibrados, tá? E ver que dose tentou, tá? Para funcionar, tá bom? E aí depois dessas perguntas, finalmente falaram, faz uma live sobre, tá lá os comentários. Tô fazendo essa de hoje, tá? Então vamos falar dos calmantes não naturais, os tarja preta, esses famosos benzodiazepínicos, tá? Vamos lá. Bom, deixando claro que eu não sou contra os benzodiazepínicos, não sou contra remédio nenhum, eu sou médico, tá? Agora, eu sou contra você primeiro, fora situações de urgência e emergência, você primeiro de cara ir pro remédio antes de melhorar os hábitos de vida, antes de dar condições para o paciente funcionar melhor e nas causas, carência, suplementação, hormônios e companhia, tá bom? Eu tenho visto muitas vezes que eles têm sido prescritos precocemente ou abusivamente ou erradamente ou por tempo demais, tá? Agora é claro que todo medicamento bem utilizado tem a sua utilidade, claro. Mas eu tenho que dizer para vocês o seguinte, sabe que todo médico, quando ele vai pegar quando ele vai prescrever medicamento controlado, ele tem que fazer um cadastro, tá? Aí vai lá em Brasília, no LACEN, no Laboratório Central, e aí deixa o seu cadastro, mostra a identificação, pega um talão azul, tá? Para poder prescrever medicamento controlado. O meu tá aqui na minha pasta, tá? Aí você vai falar assim, Ícaro, mas você tem um talonário azul? Eu não achei aqui agora. Tenho. Para vocês terem uma ideia, eu só peguei 2 talões azuis na minha carreira, tá? E eu trato ansiedade, pânico e companhia praticamente todo dia no consultório. Eu tenho 25 anos de formado, tá bom? Eu só peguei 2 talões azuis na minha carreira. E eu peguei os 2 em 2000, no ano 2000. Ano 2000. Até hoje eu prescrevo para os meus pacientes nesse talão. Por quê? Porque tem ano que eu passo o ano inteiro sem precisar prescrever um só benzodiazepínico. Por isso que eu resolvi, eu tenho que falar para vocês do GABA, porque eu vejo que ele ajuda milhares de pessoas em consultório. Então você tem que conhecer o GABA se você está aí com problema de pânico, de ansiedade, de atenção, de concentração, de foco, ou se você já usa benzodiazepínico, já está escravo do benzodiazepínico e o pessoal está só renovando receita para você há anos. Tá? Existe uma luz no fim do túnel, mas você tem que ser bem tratado para isso, entender o que eu já falei nessa live e o que eu vou falar daqui para frente, tá? Então, eu fui perguntar para a inteligência artificial e na internet e ver as principais dúvidas e medos das pessoas sobre os benzodiazepínicos, esses calmantes tarja preta, tá? E aí, o que a inteligência artificial, o Google, tá? E os principais sites me falaram? Primeiro, eles são conhecidos como calmante tarja preta e são medicamentos amplamente prescritos para tratar ansiedade, insônia, convulsões e relaxamento muscular. Nessa live aqui, eu vou focar em ansiedade, pânico e insônia, que são as principais indicações dos benzodiazepínicos, tá bom? Agora, o uso deles gera muita dúvida e medo e eu tenho que esclarecer. Então, quais são as principais dúvidas, as mais comuns? Primeiro, a necessidade e a indicação. Será que eu realmente preciso tomar isso? Não tem uma outra forma de eu lidar com a minha ansiedade e insônia? Outra, qual é a diferença entre os diversos tipos de benzodiazepínico que tem por aí? Qual é o melhor para mim? Outra, eles só mascaram o problema ou eles tratam a causa? Outra, qual a duração do tratamento? Por quanto tempo eu posso tomar sem me prejudicar? É para uso contínuo ou apenas em momento de crise? Como é que eu faço para parar de tomar? Posso parar de uma vez? Qual é o mecanismo de ação e os efeitos? Como eles agem no cérebro? Em quanto tempo eu sinto o efeito? Quanto tempo dura? Causam sonolência excessiva ou me deixam grog? Né? Algumas alternativas e complementos. Existem alternativas naturais ou terapias que possam substituir ou reduzir a necessidade de benzodiazepínico? Posso combinar com outros medicamentos, suplementos ou álcool? Né? Sobre doses e ajustes. Qual é a dose ideal para mim? Se eu tomar um pouco mais, vai ter efeito mais rápido? E essa é uma pergunta perigosa, essa que mais precisa de orientação. O que acontece se eu esquecer uma dose, tá? Agora, vamos lá responder os principais medos comuns das pessoas. Dependência e vício é o maior medo.
eu tenho medo de ficar viciado e não conseguir mais viver sem o remédio, o que é muito comum, tá? Vou precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, ou seja, vou desenvolver tolerância? Eu vou sentir abstinência se tentar parar sobre os efeitos colaterais indesejados. Vou ter sonolência diurna e sedação excessiva que vai atrapalhar as atividades diárias, trabalho, estudo. Eu vou ter um comprometimento cognitivo, preocupação com perda de memória, dificuldade de concentração, confusão mental. Eu vou ter falta de coordenação e risco de queda aumentado, né? Sim, tudo isso aqui tá como pergunta, mas acontece. Principalmente idosos, né? Que acabam tendo um aumento, sim, do risco de queda e acidente. Tem gente que tem até o efeito paradoxal, tá? Em alguns casos, o paciente tem mais agitação, irritabilidade ou insônia, o oposto do esperado. Eu tenho uma mutação genética que faz isso. Quando eu tomo benzodiazepínico numa dose um pouco maior, eu faço o efeito reverso, tá? E o impacto na vida diária? Será que eu vou poder dirigir, operar a máquina ou realizar tarefa que exija atenção? Às vezes não dá, tá? Usando eles. Com o GABA isso não acontece. E a síndrome de abstinência? O que acontece quando eu parar? Vou ter tremor, insônia, piorada, ansiedade, rebote, convulsão? Como é que eu vou gerenciar os sintomas de abstinência de forma segura? Tá? E as consequências a longo prazo? Tá? O uso prolongado ele pode causar danos permanentes ao cérebro ou à memória? Existe risco de desenvolver demência ou Alzheimer no futuro? Eles podem causar depressão ou piorar meu humor a longo prazo? A questão social também, né? A sociedade costuma olhar para a pessoa que usa benzodiazepínico constantemente e pensar, é um dependente, sabe? Não tem autocontrole, né? Usa um tarja preta, tá? Vão achar que eu sou fraco, ou seja, eu não consigo lidar com as coisas sem ajuda química. Infelizmente esse estigma existe, tá? E para alguns casos é verdade, não a fraqueza, mas a doença de base, mas para a maioria não é, tá? E as interações medicamentosas, eu posso usar com outros medicamentos que eu já tomo para outras condições? E se eu beber álcool enquanto eu estiver tomando? Bom, vamos então responder essas perguntas, tá? À luz principalmente da integrativa e da ortomolecular, tá bom? Primeiro, será que eu realmente preciso tomar isso? Não tem uma outra forma de lidar com a ansiedade e com a insônia? A gente tem que entender que insônia não é para você de cara dar um benzodiazepínico. Ninguém deveria fazer isso. Por quê? Às vezes tem deficiência nutricional, de complexo B, B6, B9, B12, de zinco, de vitamina D, de ômega 3, e isso aí pode impactar o funcionamento cerebral e a produção de neurotransmissores. Por exemplo, o magnésio, ele é cofator para mais de 300 reações enzimáticas, incluindo a síntese de GABA e regulação do estresse. Então, eu tenho paciente que só de repor o magnésio à noite nem do GABA precisa. Ou porque vai produzir o GABA direito, ou porque era isso que estava faltando para produzir os neurotransmissores que vão ajudar a dormir, tá? Outra coisa, ansiedade e insônia pode ser resultado de baixa atividade do GABA sim, porque ele é o principal neurotransmissor inibitório. Mas pode ser também por excesso de neurotransmissor excitatório como glutamato, ou seja, a pessoa come alimentos com glutamato demais, ou ela é estressadona demais porque ela vive ali no olho do furacão, ou então a pessoa está com dopamina e serotonina desequilibradas, e aí por causa disso ela desequilibra também o GABA, tá? E aí você tem que ir na causa, de repente na serotonina e dopamina, e o GABA equilibra por tabela, entendeu? Mas não é dar benzodiazepínico de cara, é isso que eu critico. Hoje em dia já se dá o benzodiazepínico, o Rivotril, né, o Roipinol, o Lexotan, o Valium, já falei os nomes para vocês, né, alguns minutos atrás. De cara, antes de investigar o que está por trás e corrigir a causa base, tá? E a gente tem que ver que muitas vezes você dá aminoácidos direito, você dá cofatores, vitaminas e minerais, os neurotransmissores são sintetizados direito e a pessoa não tem que usar benzodiazepínico, tá? Outra coisa, se a pessoa tem disbiose intestinal ou o eixo cérebro-intestino não está funcionando direito, tá? O microbioma dela, intestinal desequilibrado, pode levar a inflamação sistêmica, isso levar à produção de neurotoxinas, que vão alterar a produção dos neurotransmissores, tá? E aí, isso vai impactar no humor e no sono. 90% da serotonina que você fabrica é nos intestinos,
tá? E a gente tem que lembrar que os intestinos têm conexão com o cérebro. Então, por mais que a serotonina que você fabrica nos intestinos, ela não atravesse para o cérebro, a gente tem que entender que você tem ação lá no próprio intestino, tá? Você tem neurônios lá também, e você tem o nervo vago, e pelos intestinos você pode afetar o cérebro à distância. Por isso que o desequilíbrio da produção de neurotransmissores nos intestinos, da serotonina, por exemplo, pode afetar o cérebro, aí vai afetar o humor e o sono, tá? E aí, você está dizendo, Ícaro, que muitas pessoas precisariam primeiro equilibrar os intestinos ao invés de usar benzodiazepínico, tarja preta? Exatamente. Talvez nem precisassem. Talvez já estejam usando sem absoluta necessidade. Mas aí tem que tirar aos poucos, tá? Outra coisa, o estresse da adrenal, tá? Que é a desregulação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, tá? Isso pode fazer com que os padrões de cortisol, eles fiquem errados, baixos de manhã e altos à noite. E isso pode gerar o cansaço durante o dia, a dificuldade de dormir à noite. Aí a pessoa vai lá e muitas vezes vai tomar um benzodiazepínico, porque ela está estressadona ali à noite sem conseguir dormir, e na verdade tinha que equilibrar esse eixo e o cortisol. Por exemplo, desequilíbrios hormonais. Tem muito paciente que, ou por hipotireoidismo, ou hipertireoidismo, ou desequilíbrio de estrogênio, de progesterona, de testosterona, de DEA, acaba tendo ansiedade, irritabilidade e insônia, que são os três motivos maiores de prescrição, junto ao pânico, né, que é a ansiedade excessiva, de benzodiazepínico hoje em dia. Minha crítica a vários colegas médicos por aí é a prescrição rápida demais disso para casos onde, se você fosse nas causas, como eu estou provando para vocês, você livraria o paciente até de virar um dependente em questão de semanas ou até meses, tá? Outra coisa, inflamação e estresse oxidativo. Gente, toda vez que você tem inflamação crônica, ou uma inflamação muito grande da dieta, de infecções ocultas, de toxinas, ou um aumento de estresse oxidativo, você pode danificar neurônios, inflamar o ambiente cerebral, e isso vai desregular a produção de neurotransmissores que comunicam os neurônios, tá? E vai desregular o efeito nos receptores, pode desregular também o GABA. Aí isso vai ter o efeito, usa um benzodiazepínico, ele mascara a causa, mas a causa vai continuar lá. Então muitas vezes você pode ver tudo isso aqui antes de usar o benzodiazepínico, se não for um caso de uma urgência extrema, né? Outra coisa é a toxicidade por metais pesados, substâncias químicas. Tem alguns metais tóxicos, como chumbo, mercúrio, alumínio e algumas substâncias ambientais que podem ter efeitos neurotóxicos, inflamar o cérebro. E inflamou o cérebro, você pode ter depressão, ansiedade, outros distúrbios de humor, de sono, de concentração, de foco, de atenção, irritabilidade. Aí é para atacar um benzodiazepínico numa pessoa dessas, gente? Talvez no quadro agudo, mas é para manter por anos? Não, não é, tá? Bom, então, quando você investiga as causas, você consegue se livrar do uso crônico do benzodiazepínico. Tá bom? Ou pode usar o GABA, como a gente vai falar depois, para ajudar. A outra pergunta que eu tinha falado para vocês, qual é a diferença entre os diversos tipos de benzodiazepínico? Clonazepam, prazolam, diazepam, lorazepam, e qual é o melhor para mim? Qual é o melhor, seu médico vai dizer, tá? Mas quais são as diferenças? Tem alguns que são de ação rápida e curta, outros de ação lenta e longa, tá? E em geral, a gente vai preferir, já que nós, principalmente quem tem juízo e consciência na ortomolecular integrativa, vai procurar usar pelo mínimo de tempo possível aquele que tem a ação menor, tá? E nas menores doses possíveis, tá? Mas isso para minimizar o risco de dependência de efeito colateral, tá? Porque o foco primário é retirar a necessidade deles, mas isso não é o que acontece na maioria da cabeça dos colegas por aí, né? De outras áreas. E até na minha mesmo, tem gente que abusa, né? Os benzodiazepínicos mascaram o problema ou realmente tratam a causa? Benzodiazepínico não trata causa. Lembra das que eu acabei de falar? Não trata causa. O que eles fazem é mascarar os sintomas. O que muitas vezes é importante, porque a pessoa está num pânico, a vida dela não está funcionando direito e ela precisa sair da crise. Tudo bem, legítimo.
Mas a minha crítica, como eu já falei para vocês e vou repetir, é gente por aí que está prescrevendo por anos, décadas a fio só renovando a receita. Isso, na minha opinião, é quase como um crime em alguns casos, tá? Os benzodiazepínicos, eles potencializam a ação do GABA nos receptores, tá? Cerebrais. Isso leva a uma inibição do sistema nervoso central, o que resulta em sedação, diminuição da ansiedade e relaxamento muscular. O uso do benzodiazepínico não vai corrigir as deficiências nutricionais, os desequilíbrios de neurotransmissores, a desbiose intestinal, a fadiga adrenal, a neuroinflamação, a inflamação no corpo, tá? A intoxicação, às vezes até a parasitose, não vai corrigir, gente. Tá bom? Então você tem que ir atrás das causas. Pergunta sobre a duração do tratamento. Por quanto tempo eu posso tomar esse medicamento sem me prejudicar? Aí você tem que observar o curtíssimo prazo para o qual eles foram designados, tá? Idealmente por no máximo 1 mês e em alguns casos, tá? Sob estrita supervisão e um plano claro de desmame por alguns meses. O uso prolongado por meses ou anos está associado a riscos de dependência, tolerância, comprometimento cognitivo e uma síndrome de abstinência que é difícil de tratar, tá? Então, benzodiazepínico é para ser uma muleta temporária, um resgate temporário, enquanto você reconstrói seus hábitos de vida, seu corpo e sua mente. Se você está usando benzodiazepínico, por exemplo, por mais de 6 meses, conversa com seu médico ou troca de médico, tá? Dá uma olhada aí e ir nas causas, porque ninguém deveria estar usando benzodiazepínico por mais de 6 meses, 1 ano, na minha humilde opinião médica. Tá bom? Aí tem gente que perguntou, é para uso contínuo ou só para momentos de crise? Para a maioria das pessoas, o uso de benzodiazepínico deveria ser pontual e para momentos de crise apenas, tá? Por quê? O uso contínuo, mesmo em baixas doses, aumenta demais o risco de dependência e a dificuldade de desmame depois. Demais, tá bom? Como é que eu faço para parar de tomar? Posso parar de uma vez? Gente, nunca pare benzodiazepínico de uma vez. Nem que você use altas doses de GABA. Nunca. Eu vivo dizendo para os meus pacientes, Ícaro, mas você já teve paciente que gostou tanto do efeito do GABA, se sentiu bem que parou de uma vez? Tive. Para alguns não deu certo, teve que voltar uma dose menor, mas teve que voltar o benzodiazepínico. Para vários deu para parar, não, aguentei o tranco de uma ansiedade maior, mesmo com dose full, dose alta de GABA, foi passando. Para outros deu certo, mas não é recomendado parar abruptamente. Quanto mais tempo de uso, menos você deve pensar em parar de uma vez, senão dá problema, tá? Porque os sintomas da síndrome de abstinência podem ser graves e perigosos, e podem incluir em alguns casos convulsões, ansiedade de rebote muito intensa, psicose, insônia severa, tá? Então como é que você vai parar? Primeiro, use o GABA que ele deve ajudar. Combata as causas, tá? Tem que ter um monitoramento médico estrito e você vai baixando aos poucos, tá? Ou seja, é o desmame gradual e lento. Você vai tirando semana a semana, de pouquinho em pouquinho. É importante uma suplementação nutricional e ortomolecular, na minha opinião. Ajuda. Complexo B, magnésio, inositol, às vezes melatonina, se o problema era sono, às vezes, tá? Nem sempre. Porque GABA e melatonina não têm o mesmo efeito. Tá bom? Isso eu falo em outro vídeo para vocês, tá? Às vezes você tem que reduzir a inflamação ao mesmo tempo, otimizar os outros neurotransmissores, tá? Então é magnésio, vitamina do complexo B, aminoácidos precursores dos neurotransmissores, como o L-triptofano, 5-hidroxitriptofano para serotonina, a L-taurina e a glicina, que podem ajudar você a fabricar mais GABA e servir como neurotransmissores inibitórios indiretos, tá? Uma leve função de neurotransmissão inibitória. A L-teanina do chá verde também pode ajudar a promover mais ondas alfa no cérebro, que são calmantes. Ômega 3, que é bom para a saúde neuronal e redução da inflamação, tá? Probiótico e prebiótico, porque muitas vezes você restaura a saúde intestinal e assim você restaura a saúde cerebral. Adaptógenos podem ajudar se tem o cortisol desequilibrado associado, como ashwagandha e rhodiola, para modular a resposta ao estresse. Valeriana, passiflora, melissa,
o Crataegus oxyacantha, tá? Mulungu, tá? Podem ajudar. Agora, lembrando que podem potencializar o efeito dos benzodiazepínicos na fase inicial do desmame. Então, quando você acrescenta medicamentos, nem que sejam naturais, como esses chás, essas plantas, você tem que ver que eles vão agir também nos receptores de GABA. Então, você vai diminuir o benzodiazepínico, colocou essas plantas, você colocou uma coisa no lugar. Você pode ir colocando a planta junto com GABA, junto com esses suplementos que eu falei no lugar e ir diminuindo o benzodiazepínico aos poucos, mas o desmame é progressivo, tá bom? E sempre junto a olhar as causas e resolver as causas que levaram ao uso do benzodiazepínico, tá? Como é que agem os benzodiazepínicos? O que eles fazem? Eles se ligam ao receptor GABA-A, que é o receptor GABA tipo A, tá? Fazendo com que esse receptor, ele dispare o impulso nervoso dele inibitório no cérebro de acalmar com mais facilidade. Isso reduz o cérebro que está disparando demais e a pessoa está demais. Isso acalma, tá? Tem gente que se assusta, né? Nossa, mas quer dizer que o GABA é inibitório, eu vou ficar lerdão? Não, só se você usar uma mega dose, que não é comum. Se você usar direito, ele vai diminuir a sua excitabilidade neuronal, ele vai ajudar seu cérebro a se controlar, tá? Então, assim, quando você age com o GABA, você ajuda seu cérebro a se controlar melhor. Quando você usa o benzodiazepínico, você pode ter pouco GABA no cérebro, só que esse GABA, porque você agiu nos receptores de GABA e nos canais de GABA, é como se o pouquinho que você tiver de GABA dentro do cérebro, porque tem muita gente que tem carência, tá? Gente, do efeito do GABA e do próprio GABA. O pouquinho que você tem funciona tão bem, tão grandemente, que você acaba tendo uma inibição que pode ser excessiva com o benzodiazepínico. Vou dar um exemplo para vocês. Uma mãe que ela toma um Lexotan, um Rivotril numa dose alta e vai dormir. Pode ser que a criança chame, tenha uma emergência, ela tenha que levantar, mas ela está dopada, ela não consegue, tá? Dá a devida atenção, ok? Se usar uma dose mais alta de GABA, e tiver que acordar para dar assistência para a filha ou para o filho, ela vai acordar, depois de um tempo o corpo começa a neutralizar o excesso de GABA e ela pega no tranco e consegue cumprir as funções dela. Já com o Rivotril, Lexotan e companhia não vai acontecer. Se a dose for alta demais, a pessoa fica dopada e ela quer reagir, mas ela não consegue. Entenderam? Porque um é o próprio neurotransmissor, é o GABA. O outro age nos receptores, aumentando o efeito do GABA. E esse, o que a gente fala, estuprar os canais e os receptores de GABA, né, os canais de GABA nos receptores, é uma coisa que não tem volta tão facilmente até o corpo metabolizar a medicação. Tá? Aí tem gente que fala, em quanto tempo eu sinto o efeito do benzodiazepínico e quanto tempo dura? O tempo de início e a duração varia de minutos para horas e até dias, dependendo de ser uma substância de ação mais rápida ou mais lenta, tá? Então, dependendo do benzodiazepínico, ele é mais fácil de gerar efeito e mais fácil de causar dependência ou não. Isso o médico vai ter que ver para você, tá? Eles causam sonolência excessiva ou deixam grog? Sim. Os efeitos mais comuns dos benzodiazepínicos, quando ele funciona para diminuir a ansiedade, é a pessoa falar que ela ficou letárgica, em geral, tá? Porque eles têm uma ação depressora no sistema nervoso central forte. Então, sonolência, sensação de estar grog, tá bom? Porque isso prejudica a clareza mental e a calma natural, tá? Traz um embotamento cognitivo, tá? Aí, existem alternativas naturais ou terapias que possam substituir ou reduzir a necessidade de benzodiazepínicos? Sim, eu já falei para vocês agora há pouco, tá bom? Agora, algumas que podem ajudar bem, tá? Depois eu vou interromper e vou fazer a parte 2, possivelmente amanhã para vocês. Essa live vai ficar mais extensa do que eu pensava, porque eu tenho muita coisa aqui para ler para vocês, tá bom? Muita pesquisa que eu anotei aqui para vocês. Bom, então existem alternativas naturais ou terapias que possam substituir ou reduzir a necessidade de benzodiazepínicos e te ajudar a se livrar deles? Existem, tá? Por exemplo, otimizar a nutrição, tá? Isso é muito importante. Uma dieta rica em alimentos integrais, orgânicos,
anti-inflamatórios, com poucos carboidratos, principalmente os simples, os refinados, tá? Com poucos ultraprocessados, que são altamente inflamatórios para o cérebro e para os intestinos, e eles estão conectados, tá? Os óleos vegetais processados, evitar. Uma dieta sem aditivos químicos ou com o mínimo possível, sem alimentos inflamatórios. Olha, glúten, leite e derivados, tá? São péssimos, tá? Péssimos para os intestinos e para o cérebro. Então a primeira coisa que você tem que entender é, se você já usa benzodiazepínico e quer se livrar deles, ou se você tem pânico, ansiedade, insônia e não quer entrar neles, a melhor coisa que você faz é, sem dúvida, tá? Melhorar primeiro seus hábitos de vida e sua nutrição, tá? Outra coisa que pode ajudar bastante, vocês vão gostar dessa parte aqui da live. O magnésio, principalmente o treonato, o taurato e o glicinato, tá? Tem gente que usa de 400 a 800 miligramas do magnésio, não é do sal composto por dia. Se você ficou em dúvida com o que eu falei agora, vá lá no icaro.med.br/magnésio e assista os vídeos. Aí você vai entender o que é essa compensação de o que é a quantidade de magnésio, que é a quantidade do magnésio, mais com o que ele está vindo, para você não ficar tomando uma dose baixa demais de magnésio. Em geral, a maioria de nós precisa de 400 a 600 miligramas de magnésio elementar por dia, de magnésio. Geralmente são várias cápsulas, mas tem gente que pode precisar de mais se tem insônia, ansiedade e pânico, tá? As vitaminas do complexo B, preferindo as formas ativas, como metilfolato, metilcobalamina, piridoxal 5-fosfato, que é o P5P, tá? E não só como você vê em alguns suplementos B6, B9, B12. Pega as formas ativas, como eu acabei de falar. Ajuda muito, tá? Em vários casos onde tem problema com neurotransmissores, tá? Não é só o GABA, que tem gente que corrige usando o remédio tarja preta, benzodiazepínico. Dopamina, serotonina, você vai precisar do complexo B e do magnésio para fabricar vários deles, tá? O zinco, sabe, ele é muito importante para a síntese de neurotransmissores, incluindo do GABA, a partir do glutamato. Então o zinco, 15 a 30 miligramas por dia, tá? Às vezes eu prescrevo mais para os meus pacientes. Ômega 3, EPA com DHA, de 2 a 4 gramas por dia, com foco mais no EPA, para humor. Mas Ícaro, eu ouvi falar que o DHA é que é mais importante para o cérebro e tudo. Gente, o DHA não atua direito sem EPA. Vocês sabiam disso? Então a gente precisa do equilíbrio, e quando você quer melhorar a neuroinflamação, o EPA é melhor do que o DHA. Mas um ômega 3 bom costuma ter os dois, tá? Vitamina D3 é melhor você manter acima de 50 nanogramas por ml. Eu mantenho meus pacientes entre 60 e 120. Funciona super bem, tá? Da vitamina D3. Aminoácidos, tá? A dieta tem que estar boa em 5-hidroxitriptofano ou L-triptofano, que é o precursor da serotonina. Só cuidado quando você for combinar ele com antidepressivos, tá? Para não ter um efeito excessivo do antidepressivo por uma coisa chamada síndrome serotoninérgica, tá? A taurina é um neurotransmissor inibitório, estabiliza membranas celulares, diminui o excesso de disparo do cérebro, do ansioso, sabe? Do irritável, do corrido, e também ajuda a melhorar a produção do GABA, tá? L-teanina é outro aminoácido que promove relaxamento sem sedação, também ajuda a aumentar a produção do GABA, tá? O próprio GABA, que eu vou falar dele na próxima live, acho que vai ser amanhã, tá? Mas depois essas duas lives estarão juntas aqui para vocês, tá? Eu vou postar nas redes. O GABA, ele tem uma absorção pelo cérebro menor do que a dosagem que você tomar, mas o cérebro absorve sim, a gente vai falar dele amanhã, tá? Mas ele pode ter efeitos indiretos também pelo sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso dos intestinos. Então, gente, a reposição do GABA, junto com o que eu já falei até agora, pode ajudar muito para você poder tirar o benzodiazepínico da sua vida, tá? Os probióticos, por exemplo, algumas cepas mais específicas, chamadas psicobióticos, Lactobacillus helvéticos R0052, Bifidobactério longo, que é o R0175, podem ajudar a modular o humor. Tem outros, tá? Enzimas digestivas e a betaína HCl podem facilitar a absorção de nutrientes nos intestinos, os nutrientes chegam no cérebro, o cérebro se desinflama melhor e sintetiza melhor neurotransmissores,
você funciona melhor e precisa menos dos benzodiazepínicos, muitas vezes. Aqueles fitoterápicos que eu já falei para vocês, né? A ashwagandha, que regula o cortisol, a rhodiola, que melhora a resposta ao estresse, dá energia e foco, a passiflora incarnata, que é do maracujá, tem uma ação ansiolítica, a valeriana officinalis, que ajuda a induzir o sono, a melissa officinalis, que é a erva cidreira, é calmante, tá? Isso aí pode ajudar também para diminuir a necessidade de benzodiazepínicos. Manejar melhor o estresse, o que aumenta a produção de GABA, como meditação, mindfulness, técnica de respiração, tá? Como a respiração diafragmática, yoga, tai chi, tempo na natureza, pé no chão, contato com a natureza, ajuda a aumentar a produção de GABA, que não é o que a gente quer, só que sem o benzodiazepínico. Higiene do sono, que é a regularidade do horário, ritual de sono, ambiente escuro, silencioso e fresco, evitar mega alimentação à noite, excesso de água antes de dormir, evitar tela antes de dormir, rotina relaxante. São os hábitos de vida, que vêm em primeiro lugar. Estão lá no dominiesuasaude.com.br, gratuitamente para vocês, tá? A atividade física regular libera endorfinas, reduz o cortisol, melhora o sono e otimiza o efeito do GABA nos receptores. Desintoxicar, tem vários protocolos para eliminar toxinas ambientais e metais pesados, tá? Que dá para indicar depois de exames. Várias terapias complementares como acupuntura, osteopatia, biofeedback, automassagem, tem muita coisa que ajuda a liberar mais GABA. Tá, eu brinco que você conhece algum monge budista que usa Rivotril ou Lexotan? Não, né? Então, como é que eles aumentam o GABA deles? Naturalmente, meditando, respirando e tudo. A psicoterapia pode ser fundamental, tá? Para tirar as causas que levaram você a ter que usar o benzodiazepínico e aumentar o GABA naturalmente. Então, um bom psicólogo, uma boa terapia pode ser fundamental, tá? E para abordar também padrões de pensamento e comportamento. Ok? Bom, essa foi a parte 1. Eu achei, não sei de onde que eu tirei da minha cabeça, que ia dar tempo de falar tudo hoje, tá? Então, por favor, curta, comente, compartilhe. Fique de olho que eu vou divulgar a parte 2. Possivelmente vai ser amanhã à noite, dia 30 de julho, tá? Às 20 horas e 20 minutos novamente. Mas até lá, curta, comente, compartilhe, deixa aí sua dúvida, que aí de repente amanhã eu abro a live respondendo outras dúvidas de vocês, tá bom? Show! Encerrar para o Instagram não derrubar a live. Até amanhã, espero que tenham gostado. Por favor, deixem os comentários de vocês aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom.